Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. A onda que chega ao seu coração. Hoje é sábado, dia 18 de janeiro de 2020, e nós vamos fazer um programa hoje com um colega meu, um profissional da área de saúde, médico pediatra, Dr. Daniel Becker. Daqui a pouco ele vai fazer a sua apresentação e vamos lembrando que esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista. Nosso foco são as questões ligadas à saúde, sobretudo à saúde pública, e temos o apoio da Fundação Ataulfo de Paiva, que é a produtora da vacina BCG, que protege sobretudo as crianças das formas graves da tuberculose, e a Fundação Ataulfo de Paiva, a FAP, também produz a Imuno-BCG, que hoje em dia é utilizada no tratamento do câncer superficial de bexiga. Então nós hoje vamos fazer uma entrevista muito interessante com alguém que eu não sei nem como descrevê-lo, porque ao mesmo tempo que eu vejo como um médico, um pediatra, ele também é um ativista, e, por outro lado, ele é um pensador na área da saúde. Eu acho que os ouvintes vão se beneficiar muito em conhecer esse colega, esse grande profissional, por quem eu nutro uma grande admiração. Mas antes de nós trazermos o tema que ele propôs, normalmente a gente pede ao convidado para dar o título do programa, né? E ele sugeriu infância, penitências e pecados e penitências. Aí a gente vai entender daqui a pouco por quê. Mas eu vou querer, primeiramente, abordar um aspecto das atividades do Dr. Becker, e para isso eu vou pedir ao Geraldo para colocar rapidamente um vídeo que vai ficar ao fundo de quem estiver nos ouvindo, mas sobretudo de quem nos estiver vendo pela internet, pelo Facebook da rádio, pelo meu Facebook pessoal, Alexandre Milagres, e já em seguida pelo Facebook do Dr. Becker. O vídeo que eu estou pedindo para ficar ao fundo é de uma jornalista que me entrevista há coisa de alguns anos atrás, era um programa sobre tuberculose, mas é que eu quero que vocês vejam quem é essa jornalista. O nome dela é Daniela Lobo, é uma jornalista muito querida e tem um interesse pela saúde, né? Então, são poucos os jornalistas que pegam a saúde como um tema e se dedicam. A Daniela é uma delas. Cristiane Segato, que eu espero que vá nos ouvir, se já não estiver nos ouvindo, lá de São Paulo, é outra delas. Então, eu sempre valorizo o jornalista que tem interesse pela saúde. E eu vou trazer, então, uma entrevista que a Daniela Lobo fez com um médico também bastante conhecido, assim como o Dr. Becker, que é o Dr. Drauzio Varella. O Geraldo, bota a entrevista da Daniela com o Dr. Drauzio Varella, para depois a gente efetivamente iniciar o programa. Mais um Histórias que Ensinam, feito especialmente para você. Meu convidado hoje dispensa apresentações, é uma das pessoas mais queridas do Brasil, Dr. Drauzio Varella. Muito bem-vindo ao programa. Qual a história que te ensinou e que você trouxe para a gente? Eu pensei numa história que me levou para esse caminho da comunicação, de conhecimentos médicos de um modo geral. Eu, em 1983, fiz um estágio no hospital americano e vi os primeiros casos de AIDS nesse hospital, em Nova York, Memorial Hospital, Nova York. Quando eu voltei para o Brasil, falei, está acontecendo uma tragédia no Brasil, ninguém fala. A AIDS era tratada como peste gay no Brasil, né? Sim. E eu, então, tem que informar as pessoas que não precisam. Isso é uma doença sexualmente transmissível, vai pegar homens, mulheres da mesma forma. E pouca gente sabia também o que era, né? Até se descobrir. Tinha a questão do preconceito, muito forte, coisa de homossexual. E aí eu fiz um artigo, escrevi um artigo resumido para o grande público e publiquei no Estado de São Paulo, no jornal.
Eles deram um grande destaque, uma página inteira do jornal. Esclarecendo. Explicando o que era a doença, de que maneira se transmitia e tudo. E eu tinha um grande amigo, que era o Fernando Vieira de Mello, um jornalista. Hoje, naquele túnel da Avenida Rebouças, lá tem o nome dele. E o Fernando era o redator-chefe da Rádio Jovem Pan, que na época era a maior audiência da cidade. E o Fernando me chamou e falou, porque você escreveu no Estadão, vamos fazer uma entrevista aqui no rádio. Falei, Fernando, entrevista não pega bem. Naquela época, médico sério não aparecia em rádio nem em televisão. Era uma coisa considerada, interpretada como sendo antiética, como sendo propaganda pessoal. E reforçava o preconceito, o fato de que os que apareciam realmente eram aqueles que não estavam se importando com nenhum tipo de julgamento. Passaram-se uns 2 ou 3 meses, eu encontrei um amigo na rua, falou, olha, eu vi uma entrevista sua na Jovem Pan. Falei, foi eu, fiquei preocupado sempre com a repercussão. Né? Claro. Ainda mais que você estava fazendo uma coisa que os médicos não faziam na época. Não se tinha uma fonte de informação tirada ali direto do médico fazendo uma entrevista, gravando uma entrevista. Não existia isso praticamente. E aí, ele disse, eu falei, tem um tempo já? Ele falou, não, eu vi ontem. Eu falei, como você ouviu ontem? Ouvi ontem. Eu falei, não é possível. Ele falou, não, eu vi ontem. Quer dizer, ficou rodando na rádio. Aí eu, passando outra vez a entrevista, e aí liguei para o Fernando. Falei, Fernando, tem um amigo que disse que ouviu a entrevista ontem. Ele falou, eu separei em blocos, porque a entrevista é longa, e nós estamos rodando na programação. Eu falei, como, Fernando, você faz uma coisa dessa? Você está louco? Já preocupado mesmo. Eu estava perto da Jovem Pan, era na Paulista com o Eugênio de Lima, ali, falei, eu vou até aí. E fui lá, falei, pô, Fernando, você tinha que ter me avisado, não é legal isso para mim. Ele disse, bom, mas por que não é legal? As pessoas não sabem. E aí você tem um médico que vem e dá explicação clara do jeito que você deu, é ótimo, você está esclarecendo a população. E eu disse para ele, pô, mas acontece o seguinte, Fernando, que eu vou ficar mal visto pelos meus colegas e tudo. Ele falou, bom, aí você tem que decidir. Se você quer informar a população ou se você quer estar bem com seus colegas. Olha, gente. E eu nessa hora tomei um choque na hora que ele disse. Essa coisa do jornalista, da gente resumir e coloca lá, olha, é isso aqui. Tomei um choque quando ele falou isso. Me senti um babaca, um idiota. Fiquei quieto, não soube o que dizer para ele. Fui embora. E ele falou, quando estava saindo, ele falou, posso continuar passando? Eu titubeei, eu falei, pode continuar. Passaram-se uns dias, eu fui conversar com ele outra vez, fiquei com aquela coisa na cabeça, sabe, me incomodando. Falei, você tem toda a razão, viu? Tem toda a razão. Ele falou, que legal, acho que a gente tem que fazer o seguinte, você tem que chegar e dar uma mensagem curta, porque o rádio não pode ser repetitivo, mas ele é redundante. Você tem que passar uma coisa aqui, depois mais para frente você repete num outro contexto, porque aquela pessoa que está com o rádio ligado naquele momento não vai estar no outro, e vice-versa. E o rádio é o momento que você pega o ouvinte no instante que ele está reflexivo. O que quer dizer o seguinte, você recebe visita na televisão, na tua casa com a televisão ligada. Sim. Né? Fica lá ligada, você conversa com a visita. Tá, ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo nem vendo. Está ouvindo, né? Porque tá ligado. Mas assim, não está prestando atenção, que eu digo, não tem essa preocupação. O rádio não. O rádio, não estou falando de música, lógico. Claro. O rádio, quando tem alguém falando no rádio, é porque você está sozinho e prestando atenção. Você tem que fazer isso em vinhetas de, no máximo, 30, 40 segundos. Por que esse tempo? Porque nesse tempo você dá a mensagem e se a pessoa está no carro e chega no destino dela e está no meio, ela sabe que vai durar 30, 40 segundos, ela para e fica escutando. Se aquilo vai durar 3, 4, 5 minutos, ela não tem esse tempo. Sim. E como você acha que são essas mensagens? Eu acho que você tem que dizer com quem que você está falando. A mensagem tem que ser, você tem que enxergar qual é o ouvinte ao qual você, qual é o ouvinte que você se interessa que aquela qual mensagem. Qual é o teu público? E você tem que se identificar. Me identificar como? Eu disse, não, você começa assim, aqui é o Dr. Drauzio Varela, não sei o quê.
Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Não pode dizer que eu estou fazendo propaganda do meu nome. Fala, bom, agora nós vamos voltar para aquela conversa anterior. Aí eu falei, não, aí eu preciso pensar, porque aí é exposição demais. Isso é muita exposição. Mas eu continuei pensando naquilo, sabe? Continuei pensando. Isso é um trabalho que eu posso fazer educação em saúde por um meio de comunicação de massa, não é? É uma oportunidade que nunca foi oferecida para ninguém, que não havia nada semelhante no rádio, né? E aí voltei lá e falei, olha, eu vou arriscar, eu vou fazer, e aí se eu sentir que isso fica muito pesado para mim, que me causa muito problema, eu desisto de fazer. Até então, só fazendo um parêntese aí, até então, depois dessa exposição que teve na rádio, você recebeu alguma reação? Qual foi a reação da comunidade médica? Não, eu não percebi. Não. Eu não percebi, porque eu também nunca fiz parte, eu não era professor universitário, nunca fiz parte de nenhum esquema de associações médicas, mesmo no hospital, eu sempre internei meus pacientes no Sírio-Libanês, mas eles são meus, eu vou lá interno, vejo, vou embora. Nunca participei da política médica. E eu ouvia histórias que me contavam, que alguém falou mal, mas eu também aí já achei que nada disso tinha interesse. Eu me desliguei completamente e comecei a fazer essas vinhetas para a AIDS, que foram um grande sucesso no rádio. E as vinhetas eram sempre dirigidas, que isso eu aprendi na comunicação. Essa coisa, com o que você está falando? Porque você tem que usar camisinha. Você é casada, não vai usar camisinha. Eu não tenho vida sexual, não vou usar camisinha. Então a mensagem não serve para mim. Sim. Você tem que dizer para quem é. A mensagem é para o cara que é usuário de droga. Não injeta na veia de jeito nenhum, você vai pegar AIDS, não vai escapar. Aí outra mensagem é para a menina que está começando a vida sexual. Você diz, olha, filho, toma cuidado, tem que usar preservativo, não adianta. A AIDS não olha para a cara das pessoas, né? Não se reflete na expressão, nem nos costumes, muitas vezes. E aí comecei a fazer essa coisa assim, dirigida. E aí um dia eu fui gravar, eu gravava várias, depois eles ficavam rodando na programação. E eu saí da Jovem Pan, que era um prédio aqui em São Paulo, e o Fernando estava chegando. E ele disse, peraí, vamos tomar um café, vem para minha sala. A sala dele era um aquário no meio da redação. Esse negócio deu certo mesmo, os ouvintes ligam para cá, todo mundo elogia, não teve uma pessoa reclamando, falando mal. É tão bom quando isso acontece, né? Você ele falou, trabalho seu. Aí diz ele, um dia você vai fazer isso na TV Globo. Como assim? Olha, isso aí foi em 1988, eu guardei essa data. Falei, como assim? Então você tirou essa ideia maluca, né? Eu fiquei pensando, eu no TV Globo falando assim desse jeito. Visionário, exatamente. Ele sacou tudo ali. Ele falou, não, vai fazer sim, porque isso deu certo. E o que dá certo no rádio vai parar na televisão. O Fernando não viveu o suficiente para ver essa... Você imagina, isso foi em 88, eu fui para a TV Globo em 99, 11 anos depois. Impressionante. E essas coisas que eu aprendi com ele, até hoje eu uso. Até hoje eu uso. Quando eu falo, olho para a câmera, eu sei com quem eu quero falar. Sabe? Eu uso exatamente as mesmas técnicas. Você é uma pessoa estudada. Médico às vezes tem isso, né? Acho que em toda profissão. Poxa, eu estudei tanto, eu sou médico, eu que sei como é que eu vou falar. E naquele momento você parou e escutou uma pessoa. Não, fala dessa forma. E até hoje você faz isso e é super bem sucedido. Mas esses são maus médicos, né? Esses são maus médicos. Porque o que faz o bom médico? A técnica você pode aprender, lógico, não há problema nenhum. E você deve aprender, né? Mas esse tipo de médico que diz, eu sou médico, eu que sei, eu que faço, é um médico desinteressado no outro. Desinteressado a respeito do outro. E a medicina pressupõe empatia. Adorei. Se você não tiver essa curiosidade pelo outro, com certeza, você não pode ser bom médico. Não tem como você ser bom médico.
Doutor Drauzio, muito obrigada pela entrevista, por ter, logo que eu falei com ele pelo telefone, não vamos marcar, ele estava viajando, ele falou, voltava no dia 7, eu falei, então ligo no dia 8 para você descansar. Não, me liga no dia 7 mesmo, hoje atendeu 17 pacientes e está aqui gravando com a gente. Muitíssimo obrigada, viu? Tudo de bom, sucesso. E o nosso programa fica por aqui. Então, essa foi uma entrevista que o Dr. Drauzio Varela concedeu à minha colega jornalista Daniela Lobo, e eu queria começar o programa dando ênfase a esse aspecto da questão médica, que é os profissionais médicos, com vocação para isso, começarem a trabalhar comunicação e saúde, porque ninguém detém melhor do que os médicos, em sua grande maioria, as informações ligadas às questões ligadas à saúde. Mas são poucos aqueles que se destinam a isso, que se interessam por esse aspecto. E o nosso convidado, ao longo da sua carreira, acabou se tornando um especialista e dedicado à questão da comunicação. Vamos colocar, antes da gente abrir a entrevista, um trecho de uma fala, um programa longo, que a gente vai colocar o link aqui, na TEDx, onde ele fala sobre a infância. Vamos lá, Geraldo. Nossos filhos são o que nós temos de mais precioso. Nós queremos eles, o bem-estar deles a qualquer custo. Nós daríamos a nossa vida por eles. E, no entanto, as nossas crianças vêm sendo muito maltratadas pela sociedade. Na verdade, isso exige uma reflexão e exige que a gente possa propor mudanças. É o que eu espero fazer um pouquinho com vocês hoje. Se a gente for pensar nas crianças mais pobres do Brasil, que são a maioria, de acordo com os critérios do Mandela, nós somos um péssimo caráter, porque nós negamos a elas direitos básicos como saúde, moradia, educação, alimentação. Nós as tratamos com violência. E se elas se rebelam, nós oferecemos a ela a prisão. Então, Daniel Becker, um grande prazer em ter você aqui conosco hoje. E eu gostaria então que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falando um pouquinho da sua pessoa, da sua iniciação, da sua carreira, como pediatra hoje, mas você foi inclusive o primeiro médico brasileiro a fazer parte da ONG Médicos Sem Fronteiras, quando não tinha Médicos Sem Fronteiras no Brasil, era na França, não é isso? Uhum. E você hoje é um sujeito que entendeu que a comunicação é importante, por isso que a gente trouxe a fala do Drauzio, que mostrou que inicialmente ele sofria até preconceito, né? Porque a pessoa se colocar na comunicação parecia que está querendo se vender, né? Vender para arrumar cliente, enfim, para ganhar dinheiro. E a gente sabe a importância da comunicação, eu sei, é um dos motivos da gente ter esse nosso programa aqui aos sábados. Mas eu queria saber de você, como é que a coisa evoluiu desde você fazer o seu curso médico até você ser hoje esse palestrante requisitado que você é? Alexandre, bom dia a todos, boa tarde a todos os ouvintes e o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais. É um prazer estar aqui com você, um colega que também é dedicado à causa da comunicação e saúde, que é tão importante, né? Eu também não posso concordar mais contigo. E o Drauzio, né, que é esse ícone para a gente da saúde no Brasil, um sujeito que tem uma simpatia, que tem um amor, né, quer dizer, que é amado pela população brasileira, ele é um exemplo disso. E ele realmente é o pioneiro, talvez, dessa atividade que é da comunicação e saúde. E eu tive a percepção da importância disso, na verdade, quando eu fiz o meu mestrado. Eu sou sanitarista em saúde, eu fiz mestrado em saúde pública na ENSP, Fiocruz, e ali eu também entendi um pouquinho melhor a importância da comunicação com o público, a comunicação de massa mesmo, né? A minha trajetória, eu fiz residência, me formei, fiz residência em pediatria na UFRJ, e depois de um tempo curto de trabalho, eu consegui uma bolsa para ir para a França. Eu fiquei 2 anos lá, justamente fazendo uma coisa que na época se chamava pediatria social. Uhum. Você ficou em que cidade lá? Fiquei em Paris mesmo. Eu fiz minha especialização na França, mas em Estrasburgo. Lá pertinho da Alemanha. Vamos lá. É uma região muito bonita, Alsácia, né? Eu fiz um estágio no Centro Internacional da Infância, que era uma ONG que trabalhava com o governo francês,
E eles, inclusive, fiz algumas viagens com eles, fui para a África, conheci um país que tinha um passado recente muito pesado, que era a Guiné Francesa. E ali eu comecei, então, a abrir um pouquinho as minhas fronteiras, digamos assim, internas para a importância da saúde pública. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com uma fundação chamada Dreyfus Health Foundation, que é uma fundação de Nova York, trabalhando numa favela no Rio de Janeiro, uma favelinha onde justamente um trabalho ligado a uma igreja local, a comunidade, a paróquia local, chamada Vila Canoas, ali em São Conrado, perto da Rocinha. Conheço. E nós ali, então, eu comecei como pediatra, logo depois eu assumi a coordenação daquele posto e junto com uma amiga, a Silvia Reis, que era da UFRJ junto comigo, eu estava já trabalhando na UFRJ na volta, nós percebemos ali que havia um descompasso entre o que a gente queria oferecer e o que a gente estava de fato oferecendo. Tinha lá um pediatra, tinha o clínico, tinha o dentista, mas o que a gente estava oferecendo a mais para aquela população, estando ali dentro da comunidade, porque eles podiam pegando um ônibus indo até o posto de saúde mais próximo ali. Então a gente começou a pensar, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente, que a gente tem recursos de uma fundação, eram recursos limitados, é claro, mas a gente podia explorar, a gente podia brincar com ideias de inovação, né? E aí nós começamos a ler sobre o sistema médico inglês, o sistema médico cubano, o médico de família para cá, general practitioner para lá, o GP, que é também um médico de família. E nós resolvemos, então, fazer essa experiência do médico de família no Rio de Janeiro. A gente, na época, o programa Agente Comunitário de Saúde estava bombando no Ceará. 1989, 90, nessa faixa aí. Na época, o programa Agente Comunitário de Saúde do Ceará tinha ganhado um prêmio do Unicef por redução da mortalidade infantil. A gente, vamos tentar botar um agente comunitário aqui também, um agente comunitário urbano, por que não? Então, nós treinamos duas moças da comunidade que atendiam no posto como recepcionistas, e elas se voluntariaram, elas quiseram fazer esse treinamento, treinamos elas em educação e saúde, em participação da equipe. Nós mudamos, fizemos uma seleção, treinamos duas médicas, que eram uma pediatra e uma clínica, nós treinamos em medicina de família, ampliamos a formação delas através de convênios também com a Secretaria Municipal, com a UFRJ, foi tudo uma coisa meio informal. E aí abrimos o primeiro médico de família do Rio de Janeiro ali, de uma forma ainda muito pequenininha, discreta, e ligada a uma fundação privada, não estava ligada ao... Primeiro grupo de... Sim. Gente, na verdade, não era uma coisa oficial, era um programa de uma fundação. Então, tinha médico, generalista, tinha um agente de saúde e tinha dentista. E aí, nós fornecemos, nós mandávamos relatórios... O médico era médico de adulto e era pediatra também. A gente ampliou a formação. Tinha uma médica de adulta e tinha uma médica de família, e uma pediatra. Então, nós ampliamos a formação das duas para que elas pudessem atender de 0 a 80, homens, mulheres e crianças, e abrimos uma segunda unidade já numa favelinha chamada Parque da Cidade, também ali na Gávea. Isso, pertinho. Lá no alto. Exatamente. E aí a gente mandava relatórios para a Secretaria de Saúde, porque eles mandavam remédios para a gente, tinha esse convênio, né? E eles começaram a ficar impressionados com relatórios, 100% de amamentação, 100% de vacinação, de amamentação até 6 meses, 100% de vacinação. Que negócio, isso, o que está acontecendo nesse lugar aí, né? Que realmente a proximidade das agentes e a proximidade da médica de família com a sua formação dessa comunidade e o trabalho junto com lideranças começou realmente a mudar um pouco o trabalho, né? E aí nós fomos chamados pela Secretaria de Saúde para falar sobre esse programa, sobre essa ideia, e eles gostaram, e na época nós estávamos articulando com outros grupos. Tinha um hospital do Sul chamado Conceição, que é ligado ao Ministério da Saúde, lá de Porto Alegre, que tinha um grande programa de médicos de família, se chamava Medicina Geral Comunitária. Tinha um outro do Sul também, em uma outra cidade, não me lembro agora, que tinha sido pioneiro, inclusive. Tinha um pessoal de Niterói, que estava começando, o médico de família já nos moldes de Cuba. Tinha outros grupos também, tinha um pessoal de Minas Gerais, tinha uma galera também do Ceará. Enfim, a gente começou a fazer uma articulação desses grupos, na época estava começando a comunicação mais por internet e tal, e nós fizemos um fórum aqui no Rio,
financiado pela Escola de Saúde Pública de Londres, porque o pessoal do Sul tinha um convênio com eles. Nós juntamos esses grupos e começamos a trabalhar em conjunto. E, ao mesmo tempo, a gente estava começando, então, a dialogar com a Secretaria de Saúde do Rio. Abrimos um primeiro posto de saúde médico baseado no modelo médico de família em Paquetá. E, ao mesmo tempo, esse grupo que se articulou levou essa ideia para o Ministério da Saúde. E em 1994... Quer dizer, vocês são absolutamente pioneiros. Pioneiros do... E a Silvia Reis onde anda nessa história? A Silvia Reis está aposentada. Ela trabalhou no IPPMG até pouco tempo. Você conhece ela? Não, mas é que você citou como sendo o início, bom que a gente marque. A Silvia era uma guru para mim. Até hoje é uma pessoa muito querida. Que se você está fazendo um relato aqui, que é um relato histórico, né? Sim, exatamente. A gente tem que guardar esse programa aqui para os jovens, né? Eu sou um dinossauro do Saúde da Família. Talvez seja a coisa que eu mais me orgulho na minha carreira. O pessoal fala, Médicos Sem Fronteiras. Eu tenho um orgulho enorme de ter participado dos primeiros passos do programa Saúde da Família no Brasil. Sim, muito interessante. A gente fez um Meu programa... nome não está em nenhum lugar, não está em nenhuma placa, mas eu estou lá, de alma. Mas não precisa, né? É. Quem tem essa vocação que a gente tem não precisa estar em placa nenhuma. Mas a gente fez um programa aqui, depois eu vou te mandar, e vou botar o link aqui embaixo também, um programa sobre saúde da família com a Eling Engstrom, que hoje ela está na Fiocruz, mas ela é vocacionada para a saúde da família. Apesar de você valorizar mais esse pioneirismo aqui na saúde da família, mas certamente os seus ouvintes e até das suas relações podem não saber. Como é que você entrou, então, no Médicos Sem Fronteiras na França? Assim, eu estava morando em Paris, né, e eu tinha uma bolsa francesa, e no segundo ano, essa bolsa acabou, no segundo ano eu continuei lá, e fui fazer um estágio em medicina do adolescente. Eu sempre fui meio que visionário, isso foi uma característica minha. Sempre olhava à frente, sempre olhava coisas diferentes, coisas inovadoras. E na época a medicina do adolescente estava começando. Tinha feito um estágio curto com a doutora Evelyn Einstein na UERJ. Hoje tem um nome complicado, que é ebiatria, né? Ebiatria, né? Estava começando também a medicina adolescente na UERJ, era a primeira unidade no Brasil, se não me engano. Tinha outra na USP. E aí eu fui fazer um estágio no Hospital de Paris, que tinha uma unidade forte de medicina adolescente, só que eu não tinha dinheiro. Então, na época, eu fiz de tudo. O hospital ou você que não tinha dinheiro? Eu não tinha dinheiro. Eu tinha um restinho de um salário, de uma licença com vencimento do Ministério da Saúde, que não dava para nada, não dava para grande coisas, e eu comecei tocava violão em restaurante para ganhar feijoada. Em Paris? Dava Bossa Nova? Bossa Nova ou samba que você tocava? Samba. Dava plantão de enfermagem também, dei uns plantões assim. O Geraldo Rodrigues, aqui, nosso operador, é professor de violão. A gente podia combinar de fechar o programa com vocês. Já vamos fazer uma roda aí, roda Copacabana. E aí eu consegui, no final, eu tinha um sonho de ir para o Oriente, né? Eu queria me iluminar no Himalaia, eu queria receber o Nirvana ali, a iluminação, em algum mosteiro do Himalaia, tinha essa fantasia, né? Apesar de ser judeu. E aí eu ouvi falar de Médicos Sem Fronteiras, que era uma organização que estava começando na época, né? E eu fui até eles. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 87, perdão. 87. Eu fui até eles e fui entrevistado. Me lembro que a moça botou assim, ela saiu, eu olhei o que ela tinha escrito, ela botou lá, très sympa, muito simpático, fiquei todo orgulhoso, contente. E eu entreguei meu currículo, eles analisaram, falaram, você está pronto para ir, podemos trabalhar juntos. Eu falei, eu gostaria de uma vaga na Ásia, no Sudeste Asiático, eles tinham vários programas lá. E aí surgiu exatamente o que eu estava querendo, que era uma vaga de pediatra, porque muitas vezes tinha gente que ia trabalhar como um clínico e tal, de pediatra na fronteira entre Tailândia e Camboja, para trabalhar com refugiados cambodjanos. O Camboja tinha passado por uma série de tragédias históricas, bombardeios americanos na época do Vietnã, depois veio o Khmer Vermelho, que foi um regime extremamente... que exterminou um terço da população, genocida, e depois houve a invasão vietnamita, e quando houve a invasão vietnamita do leste, muita gente, 1,5 milhão de pessoas fugiram para a fronteira oeste, que era da Tailândia. A Tailândia fechou a fronteira, botou o exército ali.
E era 1,5 milhão de pessoas, era uma tragédia humanitária, e a ONU armou uma grande operação, que inclusive virou uma agência da ONU, para socorrer essas pessoas. Então, eu fui para um desses campos, e ali eu aprendi muito, né, em todos os sentidos. A gente trabalhava com o mínimo de recursos, era estetoscópio e experiência clínica, tinha um hemograma, tinha um exame de urina e tal. Quando tinha um caso mais grave, tinha medicamentos, tinha bastante medicamento, o básico tinha. E tinha um hospital onde tinha um centro cirúrgico, oxigênio, enfim, uma vez ou outra a gente conseguia mandar gente para lá. Mas, enfim, foi um ano de grande aprendizado, fiquei 9 meses ali. E não só de aprendizado técnico, de experiência técnica, mas também de experiência humana, né? Foi muito forte para mim. E quando eu voltei para o Brasil, então, eu acabei me enveredando por esse caminho do trabalho nas favelas, que desagou justamente nessa coisa do pioneirismo na saúde da família. Não, essa do pioneirismo que eu desconhecia. Conheço várias características suas, várias facetas, andei estudando você para poder te entrevistar, mas essa não está nos... eu não tive acesso. Está no meu currículo. Está no currículo, mas não tive acesso assim. Acho que o pessoal da comunicação que faz matéria contigo nunca tinha atentado para essa importância aí do seu papel aqui na medicina brasileira. Mas, voltando um pouquinho à história da comunicação, eu participei de uns eventos há 2 anos na Fiocruz, em que foi feito ia acontecer uma reunião do Conselho Nacional de Saúde, e foi feita uma pré-reunião lá na Fiocruz, em que a gente iria levar a questão da comunicação. Porque nunca a comunicação em saúde tinha sido abordada no Conselho Nacional de Saúde. E a discussão... Olha só, 2 anos atrás. Né? 2 anos atrás. O que a gente preparou, os técnicos, né, eu estava mais até como ouvinte, mas o que foi preparado para abrir uma reunião do Conselho foi a ideia de que a comunicação em saúde e a informação é um direito da cidadania, ou seja, não só é um direito que a cidadania precisa saber sobre saúde, mas o controle social, para ser exercido, também precisa de informação, precisa saber os indicadores, precisa saber os recursos. Então, informação no mais amplo sentido. Como é que você, depois dessa sua iniciação da carreira, médico, especializado na França, mestrado na França, volta para o Brasil, participa desses eventos na Ásia, como é que você atinou da importância de você e que você teria o talento de comunicador? Bom, a terceira etapa da minha vida, logo em seguida... Terceira onda. A terceira onda, logo em seguida do Médicos Sem Fronteiras, desse trabalho com saúde da família, foi essa mesma ONG que se organizou para receber os recursos lá da Fundação e fazer esse programa em 2 favelas, que foi o pioneiro da saúde da família aqui no Rio. Nós evoluímos, nós nos encontramos com grupos de assistentes sociais, então, de gente muito capacitada, Kátia Edmundo, Wanda Branco, depois a Socorro. Wanda Branco já esteve aqui no nosso programa. Mesmo? Já. Então, o CEDAPS, o Centro de Promoção da Saúde. Centro de Promoção da Saúde. Eu mandei um link para ela dizendo que você estaria aqui hoje, mas se ela não estiver acompanhando, depois a gente edita e manda para ela. Então, fui fundador do CEDAPS, diretor-presidente durante muitos anos, e ali, claro, né, frequentando comunidades de baixa renda, comunidades populares, entendendo esse mundo, esse universo, a gente percebe, obviamente, o deserto de informação sanitária, o deserto e a carência profunda que as pessoas têm de ter informação em saúde. Né? Como você falou, é um direito humano, né? Que é acessível muito mais facilmente pelas pessoas que são, enfim, bem educadas, que têm acesso a uma boa educação. Então, ali eu percebi a importância. E nós trabalhávamos de forma direta, né, fazendo fortalecimento de lideranças, capacitações locais, trabalhando muito com mulheres, com jovens, muito voltado para a AIDS, né, para a prevenção do HIV. E depois nós... começamos também uma metodologia que a gente chamou de construção compartilhada de soluções em saúde, onde a gente incorporava o saber local,
traziam o saber técnico e essa junção entre o saber local e o saber técnico gerava soluções locais para as comunidades que independiam de trazer recursos do governador, do prefeito, o que quer que seja. Eu trabalhei muito com o Wanda e o CEDAPS muito enfronhado nisso, além da questão da AIDS, a questão da tuberculose. Tabagismo, tuberculose. Tabagismo, eu estou querendo que a Wanda entre, mas ainda não consegui seduzi-la suficientemente. Mas a tuberculose, o CEDAPS é muito participativo. Muito forte, exatamente. Muito forte. Também foi uma área que eu não participei muito, mas que ficou muito bacana. Que era justamente a partir junto com a coisa da AIDS, né? As doenças são sinérgicas. Então, mas por enquanto você está ali num movimento social, numa organização da sociedade comecei civil. a me aprimorar, digamos, a capacidade de falar em público melhor, de falar com essa comunidade, digamos, gente com menos acesso à educação. Aprendi muito com essas moças, porque elas são muito boas nisso. Muito boas. A Kátia e a Wanda, especialmente, a Socorro também, que são a tríade do CEDAPS, elas são extremamente comunicativas. Elas têm uma coisa intuitiva, de uma comunicação de muita empatia, de muito amor, de muito afeto. Então, eu me lembro de situações onde a gente era criticado e eu queria... Ali na hora, queria já rebater, a Kátia entrava no meio, não, peraí, é porque não sei o quê. Ela tinha uma capacidade enorme de acalmar, de amansar os ânimos, de mediar conflitos. Então, aprendi muito com ela ali. E aí, quando a fundação que nos mantinha aqui e que me ajudava a trabalhar nessa área, nessa instituição, fechou as portas de repente, eu me vi sem renda e tal, fui procurar um outro trabalho, fiquei 2 anos trabalhando numa ONG americana, que era um trabalho bastante diferente, e eu tinha um pouco mais de tempo, e eu comecei, na época, eu conheci o Facebook, eu comecei a escrever no Facebook. Na época, muito mais uma militância política, um ativismo político, não tinha muito a ver com saúde, mas eu comecei a perceber a importância, a capacidade das redes em ampliar a tua voz, ampliar a tua mensagem. Né? E eu fiquei muito impressionado com aquilo. E aí um dia eu comecei a escrever sobre pediatria, né, que eu estava mais dedicado à pediatria naquele momento. Eu comecei a me dedicar mais ao consultório na época que eu justamente... me afastei um pouco mais do CEDAPS, que tomava muito tempo, e ali eu comecei a escrever sobre pediatria e comecei a notar que as pessoas gostavam e queriam mais e pediam mais informações e comentavam e diziam, mas nunca me fala sobre isso, que coisa interessante, isso é muito importante. E aí eu abri a página Pediatria Integral, né, com essa ideia de uma pediatria justamente que é mais ampla, que contextualiza o olhar da criança junto com a família, que entende que família é essa, o seu nível social, as suas condições econômicas, o seu padrão de consumo, a sua cultura familiar e também o contexto mais ampliado de que comunidade essa criança vive, que país, que sociedade é essa, né? Que é tão importante para a gente entender a infância. E aí eu comecei a notar que havia uma repercussão enorme, que a página cresceu muito rapidamente. E a partir da página, então, eu comecei a ser solicitado para entrevistas e tal, a partir das publicações que eu fazia, até que o Mauro Ventura, que é um grande jornalista, um sujeito que é admirável no seu trabalho. Ele é filho do Zuenir? Do Zuenir Ventura. Ele tinha uma coluna numa revista do Globo, chamada Dois Cafés e a Conta. Eu lembro. E aí eu revista dei uma época, entrevista para ele. Não, no Globo, na revista do Domingo do Globo. Ah, a revista de Domingo. É uma revista muito popular, exatamente, justamente, todo mundo comprava e tal. É. E aí foi um sucesso essa coluna. O Mauro, impressionante, falar de jornalismo, rapaz. Ele veio me entrevistar, a gente estava marcando um café, ele veio com um dossiê desse tamanho. Ele tinha estudado tudo sobre mim. Exatamente. Ele tinha descoberto na internet textos que eu tinha esquecido que eu tinha escrito. Uma coisa fantástica, o cara veio preparado. Foi um jornalista investigativo sobre você. É um jornalismo de boa qualidade. Exatamente. Eu já fui entrevistado por jornalistas assim, que são tão primários. Assim. Ele vem, qual o problema da infância? Ele não tem a menor ideia do que ele está falando, não estudou, não pesquisou, não fez, não se preparou para aquele momento. Né? Parabéns, Mauro. E aí ele teve uma capacidade de concisão também impressionante. A coluna é pequenininha, ele botou ali tudo que a gente conversava, as coisas realmente mais importantes.
E a partir dali eu também fiquei mais conhecido, a página ampliou e eu fui chamado para o Roda Viva. Um dia eu estava no carro, me telefono, pois não, aqui é do programa Roda Viva, nós queremos convidar o senhor para a próxima segunda-feira, assim, mas para entrevistar quem? Não, é o senhor mesmo que vai ser entrevistado. Eu? Como assim? Não tinha menor, não era conhecido. Né? Sim. E o Roda Viva foi um espetáculo, né? Foi maravilhoso, estava inspirado e foi... A gente tem como acessar esse programa? Claro, é só... Que eu estou botando os links aqui, à medida que a gente está conversando, quem estiver acessando aí o Facebook pela minha página, Alexandre Milagres, parte do que a gente está conversando aqui eu estou colocando como link. Fatores Link que do levam SEDAP, a essa link da hiperatividade. página Então, por exemplo, Pediatria a gente saber Integral. que uma criança Você está botando acorda no ar isso? de manhã e vai para a escola. Bota um trechinho aí no volta ar de pra- noite, não vê nem pai nem mãe. Isso. Quando chega, convive com o babá. Liga Olha lá o cenário Facebook, do- televisão, iPad, videogame. Come salgadinho e açúcar o dia inteiro, conservante, corante. Ele não vê natureza, fica dentro de casa o tempo todo. Como é que essa criança vai chegar na escola e vai ouvir uma professora falando sobre helmintos e platelmintos, né? Falando sobre o estômago dos vermes, da tênia ou do ascaris, e vai achar aquilo interessante, vai se comportar bem. Né? Então a gente tem uma sociedade produzindo uma situação onde a criança vai ter um comportamento alterado, porque ela reage ao que está sendo proposto a ela, e em vez de a gente pensar nesses fatores, pensar no que está acontecendo, e tentar oferecer para essa criança uma vida um pouco melhor, né, reduzir esses fatores de risco, esses fatores causadores de distúrbios do comportamento, a gente agrava esses fatores, né, oferecendo mais um medicamento para essa criança. O Marco Ackerman queria citar. Então, colocamos no ar aí um trechinho desse... Você chegou a ver a data desse vídeo? Dezembro de 2013, se não me engano. Dezembro de 2013. 9 de dezembro de 2013. Então vai fazer 7 anos, né? E aí aquilo foi uma epifania para mim. O Roda Viva foi um momento muito marcante na minha vida. Eu saí de lá muito feliz, eufórico. No hotel eu não conseguia dormir. Eu senti que ali porque foi em São Paulo a gravação. São Paulo. Claro. E aí eu TV Cultura, olhei, né? assim, eu consegui ver a trajetória da minha vida chegando àquele momento e dali eu também tentando projetar para o futuro. Foi um momento muito bonito, assim, pessoal. E aí eu fui trabalhando nesse mundo, assim, da dimensão da saúde, que é a comunicação. E acho que tem um histórico bacana nesse mundo. E mais do que falando de saúde, na verdade falando de infância, né? Porque a infância hoje não é fácil ser criança hoje em dia. Então nós vamos fazer o seguinte, vou pegar você, vamos dar um break nessa sua colocação, não é fácil ser criança hoje em dia, e o Geraldo vai colocar duas musiquinhas do nosso projeto sobre cigarro, são músicas relacionadas ao tabaco, e a gente volta então para falar dessa sua grande paixão, que é a infância. Vamos lá, Geraldo. Coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê?
sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde. Hoje o tema é a infância. E nosso convidado, o Dr. Daniel Becker. Então nós vamos agora entrar nessa questão propriamente dita, e eu interrompi o nosso convidado justamente no momento em que ele ia traçar os seus primeiros pensamentos a respeito da nova infância, da infância atual. Como é que nós estamos? Olha, eu gosto muito de citar o Nelson Mandela, eu citei isso no TED, inclusive, tem uma frase que diz que uma sociedade pode ser julgada pela forma como ela trata as suas crianças. Eu acho que nós, nesse critério do Mandela, estamos bem mal, viu? Começando pela nossa desigualdade brutal, né, que produz aí cerca de 12 a 15 milhões de crianças em condições de vida muito difíceis, com seus direitos mais básicos negados a elas, né, direito ao saneamento, direito a... Se bem que o saneamento está sendo negado a toda a população do estado da cidade do Rio de Janeiro hoje em dia, né? Do estado do Rio, talvez, e a 60 milhões de pessoas no Brasil. Não, 60% da população brasileira. Não tem acesso. Não tem acesso ao saneamento. Mas o direito a uma boa casa, o direito a uma boa escola, a um serviço de saúde, a uma segurança alimentar, ao brincar, a um parque, a um meio ambiente adequado para crescer, para se desenvolver. Essas crianças, elas expressam essa negação de direitos, essa restrição de direitos, muitas vezes de forma mais violenta, mais, digamos, eloquente, né? Afinal de contas, é uma infância vivida sob forte opressão. Né? E muitas vezes essa revolta vem sob forma de conflito com a lei, ela vai infringir a lei, né?
E o que a nossa sociedade faz, em vez de olhar para essa criança, literalmente uma criança de 10 anos, 12 anos, de 8 anos, ela olha para essa criança com preconceito, ela olha para essa criança e diz, um vagabundo, isso é um moleque, é um delinquente. E que, na verdade, o que ela pede para ser aprisionado mais cedo, né? Em vez de tentar olhar para essa criança com um pouco mais de empatia, com compaixão e com humanidade, né? Dizer, não, essas crianças precisam ter os seus direitos, né, garantidos. E pensar em coisas criativas, né? Inovações, como educar melhor essas crianças. Aí você não pensa nisso e pensa em clausurá-las. Exatamente, você pensa em removê-las do contato social, porque elas incomodam. Até a desigualdade faz isso, a desigualdade extrema, como no nosso país, ela faz com que a gente olhe para a pobreza. A pobreza está tão distante, está tão lá embaixo, é tão miserável, é tão difícil, que a gente prefere não ver. Então a gente desumaniza as pessoas mais pobres, né? Então você olha para essa criança miserável na rua pedindo, mas isso aí é lixo humano, isso não é gente. Você olha para uma favela e você diz, é tudo marginal, tudo bandido, então pode atirar do helicóptero, pode entrar a polícia numa operação a meio-dia quando as crianças estão saindo da escola e sair atirando, está tudo certo, é tudo marginal mesmo. Então essa se não virou criminalização, bandido, vai virar daqui a pouco. Isso, essa criminalização da pobreza, daqui a pouco a gente está aprisionando feto, né? Botando bebê na cadeia já para garantir que vai ser removido da sociedade, né? Eu me lembro te interrompendo, de um livro que me impactou muito, um livro do Cristóvão Buarque, chamado A Apartação Brasileira, que é como se fosse o apartheid brasileiro. E ele citou dois exemplos que fizeram ele escrever o livro. E um foi quando um filho dele chegou de uma fast food dessa e disse que um menino foi pedir a uma mesa ao lado, pediu uma batata frita lá que eles estavam comendo, e os rapazes da mesa jogaram a batata frita no chão, para o menino pegar no chão. E a partir daí ele escreveu esse livro, Apartação Brasileira. Ainda tem isso, né? Tem o sadismo, né, também, enfim. Felizmente isso não é hegemônico. Mas hoje em dia a gente tem esse agravamento, né, talvez, das nossas condições sociais em função da recessão, em função do empobrecimento, do desemprego, mas principalmente também, eu diria, em função dessas políticas neoliberais, ultra neoliberais que estão sendo implementadas nesse momento por esse governo que está no poder, e que certamente vai agravar a desigualdade, né? Então não só a pobreza vai ficar mais pobre, mas esse ódio interclasse vai piorar. Né? E não só o ódio interclasse, a pobreza, o neoliberalismo tem essa característica, ele consegue fazer com que os pobres culpem os próprios pobres pela sua pobreza, pela sua miséria, né? Um representante agora que foi alçado ao cargo de representante maior da Fundação Palmares, colocou a culpa na escravidão nos negros africanos que escravizavam os seus conterrâneos. Mas você sabe disso, sabe que, na verdade, os escravos vieram voluntariamente para o Brasil, vieram porque queriam ser escravizados, né? E não só isso, que a escravidão fez bem para os negros, né, para os descendentes. Foi maravilhoso, realmente. A gente tem que ouvir esse tipo de coisa. Você, quando faz as suas palestras, eu assisti algumas, você não é que tenha uma crítica, mas é como se você quisesse acordar os pais das crianças para que eles tenham uma participação diferente da que estão tendo na formação das crianças. Seja pela questão do não saber dizer não, seja pela questão da alimentação não saudável e que é introduzida na família, obviamente, pelos pais, com uma contribuição da escola e do marketing e das indústrias. Mas como é que é essa sua relação com os pais? Você busca, dentro da questão da comunicação e saúde, mostrar o fato e mostrar onde é que está o equívoco? De uma certa forma, sim, é um pouco isso mesmo. Quer dizer, a gente tenta ajudar as famílias a compreenderem aquilo que é melhor para uma criança, né? As pessoas hoje estão ainda muito presas em mitos muito bobos e muito antigos. O que faz mal é pé descalço no chão, é vento encanado, né? As pessoas se preocupam com esse tipo de coisa
não pode sair, até 6 meses tem que ficar em casa, porque é bebezinho, enfim, um monte de baboseiras, não está ganhando peso, e coisas nocivas, não está ganhando peso, tem que dar mamadeira, enfim, quando a gente tem um aleitamento materno, que é maravilhoso, enfim, tem muitas informações erradas no que se refere à infância. A nossa forma tradicional de transmissão de conhecimento, que é através das famílias que viviam juntas, né, de avó para filha, para neta, né, uma mulher de 20 anos que paria um filho já tinha cuidado de 2 bebês lá quando ela era adolescente, então já vinha com esse conhecimento já intuitivamente. Isso se perdeu completamente, né? Nós perdemos as nossas grandes referências, e a referência é a mídia. E a mídia, hoje em dia, todo mundo tem na mão, pobres e ricos, todo mundo vive com o celular na mão, e o Google fala qualquer besteira e todo mundo acredita, enfim. Vive nesse mundo das fakes, né, das fake news. Então, as pessoas têm muitas informações erradas, né, em relação à infância. Você falou sobre o aleitamento, e eu assisti a sua palestra no seminário de obesidade, que aconteceu no final do ano passado no Museu do Amanhã, obesidade infantil, e você mostrou umas coisas que eu não tinha me atinado. Alguns casais célebres, normalmente que vêm do meio da televisão, tiveram filhos e aquele parto foi muito divulgado. E apareceram fotos em capas de revistas do casal e da criança. E no ano seguinte, ou no semestre seguinte, já tinha associado os dois, quer dizer, os casais e seus filhos a uma marca de leite. Não, é pior do que isso. Pó. É pior do que isso, na verdade, são casais de celebridade, atores principalmente, atrizes, apresentadores. Quando tem filho, o Ministério da Saúde, eles aparecem nas mídias, Facebook, Instagram e tal. O Ministério da Saúde elege eles para musas da amamentação, então são mães e pais, inclusive também os pais participam, que são musas da amamentação, da Semana da Amamentação do Ministério da Saúde, e exatamente essas mesmas pessoas, alguns meses depois, fazem propaganda para leite em pó. Não ler especificamente quem fez essa pescoço. Isso é uma cooptação muito perversa, né? Porque ela entra de uma forma muito sutil. Aquele cara que fazia propaganda da amamentação, na verdade, está fazendo propaganda de leite em pó, né? Olha que perversidade isso, né? Isso é marketing cruel. Mas, assim, as famílias hoje, por causa da vida moderna, não é por culpa delas, né? A gente tem que trabalhar muito nessa questão também. Tem muita gente se sentindo culpada por estar criando mal seus filhos, né? Porque não está criando, porque não é pai e mãe perfeito. A internet coloca padrões maravilhosos de condutas de pais e famílias, margarina, que a gente brinca, né? Todo mundo maravilhoso. Anúncio de margarina. Exatamente, as crianças correndo no parque, os pais atrás com bala na mãe. Olha, o Geraldo está pedindo para você falar mais perto do microfone. Balançando o cabelo ao vento, e as crianças pulando e brincando nos parques verdes com o céu azul, e todo mundo rindo e feliz, né? Essa ideia de perfeição que é completamente ridícula, e as pessoas se sentem culpadas por estar fazendo tudo errado, e tem muita pressão realmente, né? Tem que fazer assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E o que eu tento fazer, vamos tentar seguir a nossa própria intuição e ser o melhor que a gente pode ser, porque com as condições da vida moderna dificultam muito a parentalidade, que é essa nova palavra, que eu acho uma palavra bacana mesmo. Ser pai e mãe não é fácil hoje em dia, né? Tem uma exigência enorme. Você tem pessoas que trabalham muitas vezes 8, 10, 12 horas por dia, chegam em casa tarde porque as nossas cidades desiguais são construídas para o transporte individual, então chegam tarde engarrafados em casa, tem que fazer comida correndo, porque não tem quem faça, porque, enfim, quanto mais longe, quanto mais pobre você é, pior são essas condições, e mais você faz apelo, então, à comida industrializada, que é péssima. Você quer se distrair um pouco, quer relaxar um pouco daquela criança buzinando no teu ouvido, que às vezes você fica cansado, você quer olhar o teu Facebook, você quer ver um vídeo no celular, você quer descansar um pouco a cabeça, que você trabalhou o dia inteiro. Enfim, tudo isso, né, vai gerando condições de convívio familiar muito restritas. Então, a gente está convivendo pouco com os nossos filhos. E não é muitas vezes por culpa nossa. As condições de vida que são impostas pela sociedade, que tem a ver, principalmente, que estão na raiz desse problema. Em termos de alimentação saudável, a gente trouxe aqui uma nutricionista chamada Daniela Canella,
que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela diz que a nossa sociedade precisa descascar mais e desembalar menos, né? Mais alimentação natural e menos ultraprocessado. Mas a questão do ultraprocessado se encaixa nessa descrição de sociedade que você fez. A coisa apressada, você bota um miojo, em 2 minutos ele está pronto. Aí a Canela dizia, mas o macarrão normal leva 8 minutos, que a diferença entre você comer plástico e comer um macarrão melhor é de 5 minutos. Mas acontece que os 2 minutos estão ali, a gente já sabe que leva 2 minutos. O Geraldo queria fazer uma pergunta, um comentário para você, Daniel. Não, acho que era bem isso que o doutor acabou de falar, essa coisa que o senhor que deve lidar com as mães, né? As mães se sentem mais culpadas do que os pais, ou isso já está se tornando natural, essa coisa assim da mãe trabalhar o dia inteiro, do pai trabalhar o dia inteiro? Isso, as mães já estão trabalhando melhor, isso assim, essa... Eu acho que aí tem uma injustiça muito profunda com as mulheres, né? Porque só agora, nos últimos anos, a gente está vendo pais mais participativos, né? A mulher trabalha tanto quanto o marido, quanto o pai, e às vezes fala que trabalha. E você tem aí, os números variam, mas fala assim, 20 milhões de mulheres criando filhos sozinhos, né? sem marido, famílias chefiadas por mulheres. Não sei exatamente o número, o último número que eu vi foi esse, mas eu achei que está um pouco exagerado. E você tem uma injustiça, as mulheres ganham menos para fazer a mesma tarefa, trabalham mais, não tem nenhum tipo de privilégio porque são mães, porque tem que amamentar, porque tem que levar filho no médico. Os pais muitas vezes não se envolvem nesse tipo de tarefa, e quando se envolvem também tem muita dificuldade. Então agora a gente está vendo um movimento de resgate chamado de paternidade ativa, que é extremamente bacana, que é transformador, esse é um movimento que talvez seja a forma mais linda que a gente tem de mudar o machismo, né? de diminuir a influência pernóstica do machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, é através do envolvimento da paternidade, porque a paternidade quebra essas couraças do homem, né? Porque ele tem que cuidar do filho, ele acaba se envolvendo afetivamente. Mas a situação atual é que a grande maioria das mulheres já cuida de filho sozinha, então é jornada quádrupla. Tem que cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar do marido, cuidar de comida, cuidar de si, porque também existe uma exigência enorme de que ela fique bonitinha, que ela esteja malhadinha, depois já no puerpério, barriga tanquinho, então, não sei o quê. Enfim, e agora é jornada quinta, porque ela tem que botar foto no Facebook e no Instagram. Né? Eu entrei num site aqui a respeito disso que o Geraldo falou, e que você contrapôs, que tem 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai no registro de nascimento. Esse é outro fenômeno brasileiro, o aborto masculino, né? Que não é criminalizado, só o aborto feminino que é criminalizado, né? Enfim. Você que é pediatra, como é que você explica o Brasil? Como é que você explica, não? O que a gente poderia fazer para mudar essa realidade da gravidez na adolescência, que a gente sabe que hoje tem um impacto importante social e na formação tanto das crianças quanto do próprio adolescente, você que tinha interesse por adolescência. Como é que você vê essa questão hoje? É mais um aspecto da desigualdade social, porque essa nenhuma. Gravidez está mais num nicho do que em outro. Sem dúvida nenhuma. Né? Um adolescente de classe média ou de classe alta, ele é melhor informado, ele é melhor cuidado, ele vai ter acesso a políticas, a prevenção da gravidez, a planejamento familiar de forma muito mais eficaz. E mais do que isso, Alexandre, a gente tem que entender que na origem da gravidez adolescente, da pobreza extrema especialmente, existe, às vezes, uma questão de sobrevivência. A menina engravida porque ela está sendo assediada pelo traficante ou por alguém da sua família. Isso acontece também em classes mais abastadas, mas eu diria que na adolescência da favela, muito miserável, muitas vezes ter um filho é a forma de sobrevivência, né? De você se virar uma pessoa, né? E não uma boneca na mão de traficantes, policiais, tios e cunhados, e uma mãe opressora, milicianos, etc. Né?
Então você engravida com aquela barriga, ninguém mais se interessa por você e você passa a ser alguém, você passa a ser uma mãe. Então é uma estratégia de sobrevivência. Então vamos tentar entender o que está na origem da gravidez na adolescência. É claro que uma gravidez na adolescência sem apoio, né? E aí muitas vezes essa mãe dessa adolescente que tem um filho pequeno, que tem um filho de 2 anos, vai ser avó e mãe ao mesmo tempo, porque essa menina não tem preparação e nem maturidade para cuidar de um bebê, né? Então, isso vai agravando ainda mais as condições de pobreza, vai agravando ainda mais as dificuldades de acesso justamente a uma boa educação, aos direitos desse bebê e dessa menina, que ainda é uma menina, que ainda é uma criança de uma certa forma. Enfim, é uma outra tragédia brasileira. E que está muito vinculada à questão de informação de saúde, de acesso a serviços de saúde, e de desigualdade, de forma geral, né? Por isso que a gente tem que ter muito clara essa noção de que nós precisamos, num país como o nosso, precisa de políticas públicas fortes, né? Hoje em dia a gente tem uma cultura gerada por esse monte de mentiras que nós fomos bombardeados nos últimos anos, de que Estado tem que ser mínimo, que não precisa de lei, não precisa de política pública, que tudo pode ser privatizado. Isso é uma mentira que estão jogando em cima da sociedade brasileira, que é muito perversa, porque uma sociedade tão desigual como a nossa precisa de políticas públicas fortes, precisa de um Estado. O Estado precisa melhorar, claro, na sua gestão, na sua transparência, na sua ética, não tenha dúvida disso. Mas sem o Estado presente na vida da sociedade, nós vamos agravar nossas políticas, a nossa desigualdade, vamos agravar a nossa violência. Eu vejo a questão, por exemplo, do planejamento familiar. Eu, como especialista em tabaco, eu sei quanto que o fumo interfere numa gestação, podendo gerar dezenas de eventos, desfechos ruins, como um aborto, como parto prematuro, morte súbita pós-nascimento. Você, como pediatra, você sabe bem disso. Só que, às vezes, os problemas são tão mais graves do que isso. Aí você fica pensando, será que as pessoas não fazem planejamento familiar? Porque tem muito mais problemas sérios e urgentes e prementes para resolver. Como mudar isso, né? Quer dizer, eu vejo também que os próprios serviços médicos não perdem muito tempo com essa questão. Eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás em mulheres grávidas fumantes e perguntei a elas quantas vezes você recebeu alguma orientação para não fumar durante a gestação. Praticamente nenhuma vez. Quer dizer, aquilo passa batido, não entra nem na anamnese, no questionário para a pessoa conhecer aquele outro. E uma outra coisa que o Geraldo fez uma pergunta a você, e a gente tem que sugar você aqui, infelizmente, porque a sua bagagem é muito grande. Como é que você tem lidado, e é outra coisa que a gente tem que enfrentar, o marketing, né? Não só o marketing da indústria da nicotina, mas o marketing da bebida alcoólica. Os homens mais ricos do Brasil são donos da maior cervejaria da América Latina. Do mundo, a segunda maior do mundo. Como é que você tem visto a questão da iniciação no álcool pelos adolescentes e as crianças no Brasil? Eu escrevi há pouco tempo um artigo para a Época, que foi colocado na contracapa da Época, e o título que ele recebeu foi "Esqueça a maconha, o problema é o álcool", né? A gente fica muito preocupado que os nossos adolescentes estão fumando maconha, que é uma droga, claro, é uma droga ilícita, mas é uma droga de efeitos bastante moderados e, de forma geral, inofensiva, a não ser que ela seja consumida muito precocemente e com muita intensidade. Eu não estou falando que a gente deva consumir maconha, mas o álcool é muito mais nocivo do que a maconha, é muito mais perigoso, gera muito mais problemas de saúde do que a maconha. E a sua disseminação na adolescência ninguém fala. Ninguém está preocupado porque... Não, o menino está fumando maconha com 15 anos. Não, está bebendo aos 12. Né? Festas de ensino médio hoje, né, que estão aí, que começam já no primeiro, segundo ano do ensino médio, quer dizer, são meninos de 14, 15, 16 anos, regadas a vodka, e se for vodka cara, porque se for vodka baratinha, vodka nacional, ninguém vai na festa, não. Calangos e formaturas de terceiro ano com UTI neonatal, UTI na porta, porque... Ambulância na porta. Ambulância na porta, porque é apologia não é apologia ao consumo
de bebida alcoólica você ficar alegrinho, né? A apologia é a embriaguez, a embriaguez é o porre. Crianças de 12 anos que vão para um esquenta para depois ir na festa de 15 anos da amiguinha que desmaiam, entram em coma alcoólico no esquenta. Esse tipo de coisa está sendo... Eu vi uma reportagem sobre uma bebida que está muito popularizada, especialmente no Nordeste, que é uma garrafinha PET assim, desse tamanho, que é uma cachaça, coiote ou corote. É uma cachaçinha que tem um teor alcoólico, acho que de 20%, uma coisa assim, o pessoal ali no carnaval, né? E tudo garotada, bebendo com 15 anos, 16 anos. Então, isso e tem estudos mostrando que isso altera o córtex. Córtex cerebral. O córtex cerebral altera a estrutura do cérebro, né? Nós fizemos aqui... Especialmente em crianças e adolescentes que estão em crescimento. Fazer o link entre o que você falou antes e o que nós estamos conversando agora. Nós trouxemos aqui um neurocientista, José Mauro, que também é da UFRJ, na universidade que você se formou, e ele é um grande estudioso da questão da síndrome fetal alcoólica, que é uma síndrome que o desfecho que pode gerar nas crianças é exclusivo do uso do álcool, ou seja, se uma gestante não usar álcool, ela não vai ter aquela síndrome. Depois eu vou colocar o link para esse programa aqui, mas eu localizei aqui o artigo que você escreveu. O título foi o que você acabou de mencionar mesmo. Esqueça a maconha, o problema é a bebida. 1 em cada 4 adolescentes ficou embriagado nos últimos... Não fez uso do álcool, né? Ficou embriagado nos últimos 30 dias e esse hábito danifica o cérebro. Foi no dia 2 de dezembro de 2017, tem mais ou menos 2 anos. É um artigo bem grande, Vasco, já está o link aqui. Mestre em Saúde Pública, Dr. Daniel Becker, pela Fiocruz, é médico do Instituto de Saúde Pública da UFRJ, ex-pediatra. Tem que entender o seguinte, a importância do marketing dessas empresas na disseminação desse consumo irresponsável, né? Então, você vê todas primeiro assim, a lei brasileira de propaganda de bebidas alcoólicas é ridícula. É ridículo. Né? Que é proibido fazer propaganda de bebida alcoólica na televisão. Só que bebida alcoólica é classificada acima de 11%. Quer dizer, nenhuma cerveja praticamente entra na lei. E o corote, se eu não me engano, essas deve ter 10, eles colocam o teor alcoólico um pouquinho abaixo da lei para poder fazer propaganda, né? Então, tem anúncio de cerveja de manhã e de tarde. Não, cerveja, se bobear, patrocina baile infantil de carnaval, gente. Não tem nenhum problema. Bota no baile infantil a criança de 3 anos com a boa da diretoria, a redonda e o cacete, né? Então, é espantoso isso. E o teor a gente tem que entender também como é que os marqueteiros, como é que os publicitários fazem o seu trabalho, né? Eles são muito inteligentes. Da mesma forma que você entra numa banca de jornal hoje, o único lugar que você é proibido propaganda de cigarro é o ponto de venda, né? Você, acho que agora aboliu também, né? Não sei, recentemente. Mas até ano passado, você entrava numa banca de jornal, é o único lugar, ou na padaria, o único lugar onde você tem propaganda de cigarro chega mais para frente. O único lugar onde você tem propaganda de cigarro é ali. Você tem que estar com o jornaleiro na tua frente e contra você tem aquela estantezinha ali onde tem o cigarro do lado dele, e para você tem um anúncio de Lucky Strike, aquelas porcarias lá. Aí que você, quando você baixa os olhos, você olha para o jornaleiro e você olha para o balcão que tem em frente a ele, o que tem? Balas. Bala, biscoito, de amendoinzinho, tudo que a criança gosta. Então, a propaganda dirigida, a banca, ela é montada por empresas de estratégia de comunicação. E o mais interessante das... Fala. Não, e a propaganda de cerveja hoje no Brasil, eu sempre pergunto isso para os alunos da UFRJ, qual é o teor dessas propagandas? Fala, mulher pelada, mulher gostosa, praia, futebol. Não é. O que está por trás daquilo tudo é a amizade. As pessoas são alegres e felizes porque estão juntas, porque estão vivenciando fortemente a coisa da amizade, de estar junto. E aí você vê o que é estar junto, e pertencimento e amizade. Quem é que mais precisa dessa sensação? Quem está saindo do mundo dos pais e indo para o mundo do grupo, que tem um apego enorme a querer se pertencer. É um adolescente. Então, eles estão fazendo propaganda diretamente para a gente de 11, 12, 13 anos, que é quem está passando a consumir álcool em grandes quantidades. E o mundo do tabaco
no Brasil, nós conseguimos fazer um enfrentamento da indústria que está sendo exitoso, ainda há muito que se fazer, mas a gente já não tem mais anúncios de cigarro há 20 anos, né? Então, nos órgãos de imprensa, nenhuma forma de comunicação você pode anunciar cigarro. E isso foi fruto do trabalho dos ativistas, foi fruto do trabalho de parlamentares, que tiveram que enfrentar parlamentares financiados abertamente pela indústria. Só que a gente não tem o mesmo movimento no álcool. E a gente que trabalha nessa área do ativismo, a gente sabe que as pessoas são importantes, né? Você não muda uma realidade como uma realidade do álcool se você não tiver gente que se dedique full time a enfrentar na indústria da bebida alcoólica, ir a Brasília e seduzir senador, seduzir deputado. E a gente percebe que o cigarro passou, mas existe um esforço grande da indústria. Inclusive, às vezes, a própria indústria do cigarro dizia, olha, se vocês deixarem passar isso que estão fazendo conosco, aguardem que vai chegar em vocês também. Quer dizer, eles preveniam as outras indústrias dos alimentos ultraprocessados e da bebida alcoólica que o nosso movimento tinha sido exitoso e que trilhou determinados caminhos. Isso é coisa direta agora com a Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Não, acho que qual é a sua sugestão se você tivesse uma varinha de condão? Em relação ao álcool, especificamente? Quais seriam as principais leis que você tentaria fazer projetos de lei? Você já citou um, que é a questão da comunicação da bebida alcoólica nos meios de comunicação. Isso teria que tentar se... Não, teria que zerar completamente. Como o tabaco. Como o tabaco, não zerar pode completamente. Ter... A não ser em revistas, em programas apenas de adultos, alguma coisa assim. Para adultos, a escolha... Mas você não pode ter uma propaganda que é extremamente sutil, subliminar e estrategicamente pensada, onde se investe milhões em neurociência para você fazer neuromarketing, né? Para dirigido para crianças, para adolescentes, que possa atingir esse grupo, essa faixa etária. Isso é perverso. Eu também sou militante contra a propaganda infantil. A propaganda infantil deve ser combatida porque ela é uma propaganda covarde, uma publicidade voltada para... Por gente que sabe fazer. Para captar a atenção de uma criança que não tem discernimento para distinguir realidade e fantasia, associando bonequinhos e personagens que ela adora com produtos da pior qualidade, com consumos que vão fazer mal a ela. Hoje em dia tem estudos aí que estão pegando hambúrgueres comercializados em determinadas fast foods e deixando eles guardados no armário. Na Islândia tem um hambúrguer desse que está guardado há 10 anos. 4 anos é aqui no Brasil. Tem uma nutricionista que está fazendo isso, mas na Islândia tem 10 anos e não deu mofo. Não é comida, não é comida aquilo. Não é comida, não é plástico, é plástico, né? Certamente tem produto derivado do petróleo. Então, para a gente, eu sei que você precisa sair, para a gente falar, para a gente lembrar do seminário de obesidade infantil, fala um pouquinho da tua visão sobre essa questão da obesidade hoje e o risco para essas crianças. Isso também tem muito a ver com a nossa vida moderna, com as condições de vida, né? Com o fato de que essa frase que você mencionou, desembale menos e descasque mais, é maravilhoso isso. É uma frase que, se a gente pudesse criar uma regra para a alimentação, só poderia ser essa, né? Hoje em dia, a medicina moderna fala, inclusive, de redução de consumo de proteína animal, que é o que vai fazer a gente mais saudável e fazer o mundo mais saudável. Porque a pecuária é uma das grandes causadoras da crise climática que nós estamos vivendo, né, e do desmatamento no Brasil. Então, no Brasil dizem que é a maior de todas. Né? Exatamente. É a principal. É a principal. Só que não é fácil hoje em dia, né? E você tem uma indústria extremamente poderosa. Nos Estados Unidos se gasta em torno de 50 milhões a 60 milhões de dólares por ano em campanhas educativas sobre nutrição. O governo gasta isso, né? Que é um país riquíssimo, contra 5 bilhões de dólares que a indústria alimentícia gasta em marketing. E fora o lobby, né? O lobby poderosíssimo deles no Congresso, em vários documentários. A diferença é entre 50 milhões e 5 bilhões. Tem vários documentários na Netflix que falam sobre a questão da indústria alimentícia, que é extremamente poderosa e extremamente cruel na
na sua falta completa de limites, no sentido de não se importar com a saúde humana, apesar de que, né, supostamente nós estamos fazendo produtos para você ficar bem, feliz e saudável, mas isso é mentira, né? Refrigerante, o marketing do refrigerante é baseado na ideia de que agora tem uma campanha da Coca-Cola, quero ter gás para o carnaval, gás para não sei o quê. Gás para o vestibular. Gás para o vestibular, como se beber aquela porcaria nociva e venenosa que aumenta em 50% a mortalidade das pessoas que consomem mais de um copo por dia, né? 50% em algumas doenças, como se aquilo fosse fazer bem para alguma coisa. Mas é um marketing baseado na ideia de que se você fizer um pequeno exercício, você deu conta daquelas calorias. Isso é mentira, a gente sabe que não é o número de calorias que conta, mas a forma como ela entra. Né? Então, basicamente, o açúcar é o grande vilão da nossa alimentação atual, tanto que ele está presente em todos os alimentos industriais. Ele é extremamente aditivo, né? Não pela sua substância em cima da forma como ele se comporta no nosso organismo. Ele é viciante, apesar de que tem médicos aí que negam isso. Eu me pergunto se eles não são, de uma certa forma, influenciados, entre aspas, pela indústria também. A indústria, a Coca-Cola já botou cartazes e estandes em congressos médicos, congressos de nutrição. Tem vários médicos que trabalham para a Coca-Cola. A Coca-Cola teve uma universidade que foi... teve uma coisa nos Estados Unidos que a universidade perdeu o direito a alguma coisa assim, porque descobriu-se que estava fazendo pesquisa nutricional financiada pela Coca-Cola. Enfim. Como é que nós estamos em termos de obesidade infantil no Brasil? Qual é o percentual? Nós estamos aumentando muito. Tem um terço das crianças brasileiras estão com sobrepeso, mais ou menos 15%, 20% estão com obesidade. Nós estamos empatando aí com o México e os Estados Unidos e em curva ascendente. Os Estados Unidos está começando, parece, a fazer uma inflexão para baixo. Então, nós estamos arriscados a ocupar o primeiro lugar em obesidade infantil. Quando você atende um casal com uma criança recém-nascida no seu consultório, qual é a orientação alimentar que você dá, as principais, para um casal que nunca teve filho, que está ali vivenciando aquilo pela primeira vez? Olha, eu tenho um orgulho muito grande, apesar de ter uma barriguinha razoável, né? Também não sou... Ninguém é santo, né? A gente consome nossos doces, enfim... mas eu tenho muito orgulho de não ter praticamente crianças obesas na minha clínica, em particular, claro, porque eu trabalho desde cedo. Obesidade é uma coisa muito difícil de tratar, muito difícil de tratar. Depois que estiver instalado. Depois que ela está instalada, é muito difícil de tratar. Eu tenho uma história pessoal com isso. Eu tenho um filho que foi obeso durante um período da vida dele, na sua adolescência precoce. Eu separei da mãe, foi uma separação bastante difícil, e ele ficou morando com a mãe, e eu fiquei longe dele, perturbando ele o tempo todo de longe. Ele acabou se desconectando de mim, porque eu fazia só esse papel de ficar dizendo, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que fazer... Ele se afastou de mim, aí mergulhou nesse universo, e ele, por conta própria, aos 15 anos, falou, pai, vou morar com você e eu quero mudar. Ele não falou isso explicitamente, mas ele mudou. Ele emagreceu 40 quilos por conta própria, sem nenhum nutricionista, sem nada. E hoje em dia é um menino magro, bacana. Come bem, não só come bem, mas agora está virando gourmet. E aí você parou de ficar cobrando ele, você deixou por conta dele. Exatamente, ele não precisou mais cobrança nenhuma, ele tomou a decisão. Mas você deve ter aprendido também. Claro que eu aprendi que não se dá palpite para adolescência, ainda mais morando longe, isso é uma loucura, você vira o chato e o cara vai fazer exatamente o contrário, né? Apesar de que eu continuo meio chato com os meus filhos, porque é papel de pai mesmo. Mas e aí, qual é o aconselhamento que você dá para o casal? O grande problema é quando você tem filhos de famílias obesas. Quando você tem um filho de família obesa, você consegue que ele não engorde, é um milagre, porque é a cultura familiar. É interessante que as pessoas negam. Não, mas ele come bem. Mas é óbvio que tem o pai obeso, a mãe obesa, a criança está ficando obesa, porque ela está seguindo um padrão familiar, né? Que geralmente está envolvido. Alexandre, hoje em dia é muito difícil você não engordar se não tiver bastante comida industrializada na tua vida. Refrigerantes, salgadinhos, comida congelada, biscoitos, sucos industrializados, iogurtes e etc., adoçados, chocolates, enfim, todo tipo de gelatina, todo tipo de consumo de comida industrializada que leva quilos e quilos de açúcar e, além disso, vários produtos químicos que também favorecem a obesidade. Eu tive lendo agora, ontem,
Deixa eu só terminar esse raciocínio. Então, desde cedo, a gente falar da importância da amamentação, isso é fundamental. A amamentação prolongada, se puder ir até 1 ano e meio, 2 anos, ótimo. Da gente falar desde cedo sobre a importância. Qual é o papel da amamentação no sentido de você reverter uma tendência à obesidade, por exemplo? Qual é o papel que isso exerce? Ela regula, é um regulador metabólico, né? Ela favorece o metabolismo saudável no organismo de várias maneiras. Então, isso é estatisticamente muito bem demonstrado. Crianças que são amamentadas, elas têm muito menos tendência à obesidade do que crianças que recebem o leite materno. Ele é dosado de acordo com a realidade da criança. São coisas milagrosas que a natureza, né, nos oferece, né? Os sabores, a saciedade, tudo é regulado de maneira a evitar que uma criança evolua para esse mundo de ficar comendo demais, de não sentir saciedade, enfim. Toda a questão da introdução alimentar é fundamental. Então, o que a gente chama de introdução alimentar participativa é o bebê não ficar recebendo comidinha na boca o tempo todo, passivamente, aí ele ir até a comida, tal do BLW, hoje em dia se fala muito nesse termo. BLW. Baby Led Weaning. Isso é um modismo que agora virou... que é positivo, de uma certa forma, mas que eu acho um pouco exagerado, porque proíbe a colher. O bebê que tem que pegar tudo com a mão. Então, isso é para quem pode, para quem passa 12 horas por dia com o bebê. Né? Então, eu digo assim, pode dar na colher sim, mas o bebê também tem que aprender a participar, a pegar, se sujar e a sentir a textura do alimento e o cheiro, e ter intimidade com a comida e buscar a sua comida, como qualquer bicho. Né? Nós somos animais que temos que ir lá e pegar a nossa comida. Né? Só o humano é que dá na boquinha até 2 anos. Tem criança de 7 anos hoje em dia que eu vejo recebendo comidinha na boca. Isso não pode uma coisa dessa, né? Então, ter essa atitude e, principalmente, a ênfase em comida natural, em comida cozinhada, quando é possível, né? Mas, enfim, infelizmente... Porque a gente também tem visto que a questão social, isso é que eu ia trazer, eu li um artigo ontem sobre a questão do fumo no Japão. E o Ministério da Saúde lá fez uma publicação mostrando que tem muito mais fumante nas classes mais ditas socialmente mais baixas, né, financeiramente, em termos de educação. E a gente tem visto que a obesidade aqui no também... Brasil é a mesma coisa, né? A obesidade também, aqui no Brasil. Claro. A gente... Por exemplo, a gente vê que a farinha branca é mais barata. É muito mais barata. Não só a farinha branca, é mais barato você comprar um biscoito recheado do que fazer uma quentinha. R$3, do que comprar uma quentinha. Né? A quentinha custa no mínimo, sei lá, 8, 10. O biscoito custa 2. Isso. Né? E fazer em casa também é caro, não é fácil fazer, não é tão acessível. Fora o marketing, né? O marketing que coloca aquilo como coisas irresistíveis, deliciosas e maravilhosas que tem que ser consumidas. Você vê, por exemplo, a gente você sabe quando é que mais aumentou a obesidade no Brasil? Depois do Bolsa Família, que as pessoas tiveram acesso a consumo, né? Que esse consumo que foi muito benéfico por um lado, mas que veio sem educação para a saúde, sem comunicação para a saúde. Né, e as indústrias se aproveitaram para fazer marketing para a gente pobre, né, que começou a ter acesso ao consumo, e a obesidade no Brasil disparou nesse período. E a gente viu esses cartazes de rua, esses painéis que vão mudando, a cada 2 minutos muda, tem com frequência, em todas as séries tem um cheeseburger de 4 andares. Ou então umas promoções por R$14 leve 2. Escolha os seus 2 cheeseburgers e se você pegar aquele hambúrguer e puser no armário, ele não estraga. E a batata não mofa também não. Aquela gordura hidrogenada com o resto todo, aquele plástico lá, não deixa estragar. E você acha que os pais estão entendendo que é necessária essa mudança de cultura ou ainda está muito distante? A gente que é ativista acha que todo mundo entendeu? Não é à toa que Nestlé e outras indústrias estão direcionando agora o seu marketing para pobres, para as camadas menos privilegiadas da sociedade, porque as mais privilegiadas já entenderam, né, que estão migrando, estão querendo consumir orgânicos, estão querendo consumir produtos melhores, estão cozinhando mais, desembalando menos. E a história que você falou que o marketing cruel, né? Exatamente. Está perdendo clientela aqui, vamos pegar aqui. Vai buscar
nas classes mais pobres, justamente que têm menos acesso à informação. Nós estamos, infelizmente, que encerrar o programa. Você ficou além até do que você tinha bem mais do que eu podia. se proposto. E eu queria, então, que você encerrasse o programa, porque por tantos assuntos que a gente trouxe aqui, eu queria que você sintetizasse o que você acha de mais importante que os ouvintes ouçam de alguém com tanta experiência como você nessa área de Sistema Único de Saúde, de clínica da família, de obesidade em criança, de alcoolismo em criança, enfim. Queria que você encerrasse aí da forma como você achar melhor. Pode encerrar em 2 horas? Pode encerrar em 2 horas. É difícil a gente escolher algo que resuma as questões que a infância hoje vive. Mas, por acaso, quando o Geraldo passou ali o trecho da Roda Viva, foi um trecho bem interessante, em que eu estava falando assim, o que significa uma criança, a vida de uma criança hoje na nossa sociedade, né? Uma criança que, se ela for pobre, tem seus direitos negados. E mesmo as crianças ricas e privilegiadas nascem de cesárea, desnecessariamente, sem criticar a cesárea em absoluto, mas a cesárea desnecessária, a cesárea agendada, são amamentadas por pouco tempo, né? Muita campanha contra a amamentação, os próprios pediatras muitas vezes não estimulando suficientemente a amamentação, apesar de que isso está melhorando, sem dúvida. Comendo comida industrializada, convivendo pouco com seus pais. Então, você por causa da vida moderna, as pessoas convivem pouco, crianças quase que internadas em creche, o pouco que estão, ficam com os pais com telefone celular, que também é outra indústria que sabe viciar as pessoas, né? Somos todos viciados no celular. E que convivem pouco, portanto, que se alimentam mal, comendo comida industrializada, e quando tem comida, digamos, comida feita em casa, muitas vezes é cheia de agrotóxicos também, hoje em dia isso está se agravando graças a esse nosso governo atual. Confinadas em casa, porque também as cidades são violentas e desiguais, né? Tudo está relacionado com a desigualdade. Faltou, né? A gente abordar a questão do sedentarismo. Não dá para abordar tudo, né? Claro, né? As crianças estão sedentárias. Tem uma pesquisa da OMS que saiu há pouco tempo, que 80% das crianças 85% das crianças não chegam ao mínimo de atividade física, que é 1 hora por dia de atividade física. Atividade física quer dizer brincar, né? Tem uma pesquisa também de uma marca de sabão que mostrou que as crianças têm menos tempo de ar livre que os presidiários. Os presidiários têm 2 horas, têm direito a 2 horas de sol, né, de pátio. Repete isso. As crianças têm menos direito ao ar livre que o presidiário. A criança tem menos de 1 hora de ar livre por dia e o presidiário tem 2. Né? Então, é difícil ser criança. E as crianças, então, confinadas em casa, como é que elas ficam? Ficam, óbvio, no celular, ficam nas telas, nos tablets, na televisão, no videogame. Por que você deu o título do programa, a meu pedido, de Infância, Pecados e Penitências? Justamente por isso, esses são os pecados. Né? E tem mais, tem escolas que enfatizam, né, o conteudismo em vez de trazer um pouco o brincar e a criatividade, de reformar esse ensino que é tão antigo, né? Tem 200 anos que ele não muda, que é ensino bancário, eu sei, você não sabe, toma aqui, aprende, memoriza, e não respeita as inteligências, a inteligência física, a inteligência artística, a inteligência social, esportiva, né? O pintor, a bailarina, o atleta não tem lugar na escola, né? Uhum. E aí também sai da escola, tem que fazer 2 horas de dever de casa, porque tem o Enem, e depois do dever de casa tem que ir para 300 aulinhas, fica estressado. A infância brinca cada vez menos, as crianças estão se adultizando com 8, 10 anos, têm vergonha de brincar, já querem fazer festa na limusine, festa de menina na limusine, no cabeleireiro, festa de menino, sei lá o quê. Enfim, é uma infância sob opressão. E aí as famílias também, sem intimidade com seus filhos, acabam sendo muito permissivas, muitas vezes, ou muitas vezes também castigam de forma inadequada fisicamente. Quer dizer, é preciso estudar para ser pai e mãe. Hoje em dia se fala muito isso na internet. É preciso entender melhor a realidade da infância e a educação e a criação de filhos para cuidar melhor dos seus filhos e tentar mudar esses fatores. Então, esses são os pecados. E as penitências, como é que a gente pode fazer penitência disso? É isso, estudando,
tentando dar o melhor, tentando priorizar o convívio, a boa alimentação e, principalmente, a convivência na cidade. É reconquistar as cidades, isso é uma bandeira minha há muito tempo, reconquistar as cidades como espaços de humanização, espaços de alegria, de convívio, de convívio de diferente, onde a criança vai para uma praça, porque tem uma festa, um festival, e ela vai conhecer crianças da favela, crianças do subúrbio, onde ela vai conviver com seus pais, onde os telefones celulares vão estar guardados, onde ela vai ter o livre brincar na natureza, contato com o ar livre, que é tão fundamental. A natureza traz inúmeros benefícios para a criança e o brincar traz inúmeros benefícios para a criança. O brincar é uma atividade muito séria da infância. Não é perda de tempo, é o contrário. Perda de tempo é aulinha de mandarim, natação e psicomotricidade, musicalização. A criança não precisa disso. Ela vai aprender a falar e vai aprender a ser feliz, muito mais brincando, né? Claro que ela vai ter educação formal também, que é ótimo poder ter aulinha de balé de vez em quando, mas ela precisa também da pracinha, do espaço da cidade, e isso é uma forma de ativismo muito importante hoje. Acho que tem, inclusive, muitos movimentos e muitas políticas públicas que caminham na nossa direção. O Brasil, hoje em dia, vive um surto de políticas públicas de primeira infância, né? Até porque... Um bom surto, né? Esse nosso infeliz governo tem algumas pessoas que dão atenção à primeira infância, que acreditam nisso, então isso vem sendo mais falado ultimamente. E nós estamos vendo a Petrobras, por exemplo, vai ter agora a sua responsabilidade social voltada para a primeira infância, que é muito positivo, né? Então, isso eu não sabia, nós vamos apoiar projetos de primeira infância. Então, essa é a nossa penitência, olhar para essa infância e tentar... E eu estou aqui pegando, antes da gente encerrar o programa, mas eu vou colocar o link da sua palestra no TEDx. O título que deram à sua palestra, também não sei se foi sugestão sua, foi Crianças Já para Fora. Essa foi uma expressão que eu criei mesmo, né? Tem uma expressão americana, como é que chama? Nenhuma criança será... No child left inside. Nenhuma criança vai ser deixada dentro de casa. Dentro de casa, porque vem daquela frase do Exército, nenhum homem será deixado para trás, nenhuma criança será deixada dentro de casa. E eu criei essa expressão criança já para fora, né? Que é a coisa talvez mais importante e que simboliza essa minha proposta de reconquista do espaço público, reconquista da cidade, então menos carro, menos poluição, menos estacionamento, mais praças bem conservadas, acessíveis, iluminadas, com segurança e com atividades vivas, né? Que é talvez uma das coisas que mais vai trazer benefícios para a nossa infância e para a convivência das famílias, convivência da sociedade como um todo. Daniel Becker, estivemos aqui com esse pediatra, essa grande pessoa, grande figura. Esse programa vai ficar permanentemente aí no online, agora no Facebook, mais tarde no YouTube. Foi um imenso prazer ter estado com você aqui, hein, Geraldo? E vamos trazê-lo de novo mais para frente, porque o que não falta é assunto. E criança é a coisa mais importante do mundo. É isso aí. Um grande abraço para todos. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Geraldo. Um prazer estar falando aí com os seus ouvintes. Bom final de semana. Tá tudo bem.